O Flamengo não é time, é seleção. Paquetá no Flamengo é uma contratação histórica, não só para o time carioca, mas também para o futebol brasileiro. E aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre os valores dessa contratação tão histórica, a comparação entre a contratação do Paquetá pelo Flamengo com outros times europeus. Também vamos avaliar a passagem do Paquetá pelo West Ham na Inglaterra e também analisar como o Paquetá pode jogar no Flamengo em solo brasileiro, onde ele pode ser melhor, onde ele pode ser pior, números dele na carreira. Eu sou o Dimas, esse aqui é o canal Fanatíssimo e bora trocar essa ideia. Como todo mundo já sabe, o Flamengo contratou o Lucas Paquetá por valores aproximados de 41 milhões de euros. Sem dúvidas, é a maior contratação da história do futebol brasileiro e supera valores como a contratação do Gerson pelo Cruzeiro no valor de 27 milhões de euros, Vitor Roque do Palmeiras de 25 milhões de euros, Thiago Almada do Botafogo por 24 milhões de euros, é verdade que não pagou, mas é o valor da contratação, Danilo também do Botafogo por 23 milhões de euros e Samuel Lino do Flamengo por 22 milhões de euros. O Paquetá entra nessa lista como primeiro e sobra, com quase 13, quase 15 milhões de euros a mais do que a segunda maior contratação, que foi essa agora do Cruzeiro pelo Gerson. Isso por si só já mostra que são valores assombrosos, né? São valores que quase superam 300 milhões de reais. Cara, pra você ter noção, 300 milhões de reais é quase o orçamento de muito time da Série A. Já foi o faturamento do Santos, do Botafogo em anos recentes. E o Flamengo gastou isso na contratação de um único jogador. Então assim, é uma parada que assusta muito e é um patamar muito acima dos demais, sendo que a gente tem hoje clubes bem ricos no Brasil, como o Cruzeiro, como o Botafogo, né, que hoje tem essas questões ali, não dá pra falar que é o ricaço, né, mas em questão de ativos, sim, o Palmeiras, e talvez só o Flamengo tenha essa capacidade financeira para ir lá e boletar um cara que custa 40 fucking milhões de euros. Esse é o nível da parada. E para você ter noção do poderio do Flamengo, não só em cenário brasileiro, mas a título internacional, o Flamengo já superou o recorde de transferências de times gigantes da Europa, inclusive times que são campeões de Champions. E eu vou trazer uns números aqui que dá uma assustada, tá? Ó, se liga, a Roma, a maior contratação da história da Roma foi Patrick Schick por 42 milhões de euros, ou seja, 1 milhão de euros a mais do que o Lucas Paquetá. O Dortmund gastou 35 milhões de euros na sua maior contratação pelo Ousmane Dembélé. 35 milhões de euros, rapaziada. O Porto gastou 32 milhões de euros na contratação do Samu, centroavante espanhol, a maior da história. 32. O Ajax gastou 31 milhões de euros, 32 milhões de euros, na contratação do Bergwijn, que veio do Tottenham, sua maior contratação da história. E o Flamengo, de novo, gastou 41 milhões de euros em Lucas Paquetá. O Flamengo já tem uma contratação mais cara na sua história do que times como Dortmund, Porto, Roma, Ajax. O Flamengo tá nesse bolo, né? No bolo, leia-se, né? O Flamengo entra nesse seleto grupo aí de times com poderio financeiro em times de segunda prateleira da Europa, quiçá de primeira, assim, beirando a primeira. O Flamengo hoje tem faturamento e tem poder de compra parecido com times que jogam Champions League. Borussia, Roma, Ajax, Porto, Benfica, times turcos e por aí vai. O Flamengo hoje tá, né? O Flamengo tá nessa mesa. O Flamengo senta nessa mesa para conversar e para contratar, tá? O que a nível brasileiro é um negócio assim sem precedentes. Agora a gente fala um pouquinho da passagem do Lucas Paquetá pelo West Ham. Dá pra dizer que foi uma passagem boa, mas não foi uma passagem assim extraordinária que mudou o patamar do West Ham. É verdade que o Paquetá chegou a engrenar ótimos momentos. E como a gente sabe, ele quase foi para o Manchester City. O Manchester City chegou a oferecer 70 milhões de libras, né? E quase rolou negócio, mas tem toda aquela questão ali das apostas, da questão da FA, que acabou freando a carreira dele. Algo que foi muito triste, né? Porque ele foi considerado inocente, por mais que as provas tinha indício, pelo menos, para abrir o processo, na minha opinião, né? Falando como advogado um pouco aqui, as provas eram suficientes para a FA duvidar e seguir com um processo de investigação e depois julgamento, mas a gente tem que também combinar que a condução da FA foi muito ruim, expôs o jogador, expôs o clube, teve todo um pré-julgamento da mídia que acabou depois se convertendo em uma absolvição e, querendo ou não, acabou queimando um pouco a carreira do cara. Ele ficou 2 anos ali numa indecisão terrível. Eu acho que isso condicionou o Lucas Paquetá a pensar com mais carinho num passo de carreira, né? Eu já tinha até feito outro vídeo falando sobre isso, de que ir para um Tottenham, ir para um time médio assim da Europa, que não tinha muita ambição e nem muita certeza de titularidade, acho que seria um passo errado. Eu acho que o Lucas Paquetá tinha que dar o passo mais certeiro possível
Eu já tinha falado no vídeo, mais ou menos um mês atrás, de que o Flamengo tinha dinheiro para comprar, e a gente descobriu que tinha, e que seria um lugar onde ele seria feliz, convocado e potencialmente mostrar o seu bom futebol de novo, né? Então, acho que na questão de passo de carreira ela é perfeita, até porque ele meio que perdeu 2 anos aí nesse processo todo terrível, então eu acho que tinha que prezar pela questão técnica, pela questão emocional. Eu tenho certeza que isso pesou na escolha do Paquetá, que recusou times grandes, tá? Teve proposta do Tottenham, teve sondagem do Chelsea, também teve a do Aston Villa, né? E ele bateu o pé que queria ir pro Flamengo, e que bom que o Flamengo vai receber um cara desse nível. Sobre a passagem do Paquetá, né, no West Ham, agora falando sobre números, ele tem uma passagem boa, mas não é uma passagem uau, uma passagem que mudou o patamar do West Ham. Eu acho que o sentimento do torcedor do West Ham é, pô, que pena que dava para ser melhor, foi bom, mas também a gente não vai perder um cara completamente imprescindível. É verdade também que o West Ham tá quase para cair, né? O West Ham é um time de zona de rebaixamento. E eu acho que o Paquetá vai sim fazer falta pro West Ham. Ele não converteu em algo maior, né? Ele não conseguiu dar o próximo passo. De novo, teve a questão das apostas, mas talvez o próximo passo seria no City. Ele não foi um jogador nível City no West Ham. Acho que eu fui claro aqui, tá? O Paquetá na Premier League não conseguiu fazer mais de 5 gols por temporada. As 4 temporadas que ele ficou no West Ham. Ele tem bons números, ele jogou a maioria dos jogos de titular, mas ele nunca foi um cara assim ultra mega decisivo, de entrar em time do ano e coisa do tipo. Então acho que o West Ham fez um negócio bom, poderia ter sido melhor, né, de novo, mas na cabeça do West Ham ali é um valor razoável pelo que é o Paquetá como jogador. Os momentos mais artilheiros do Paquetá de fato foram no Lyon. No Lyon ele já passou de 10 gols por temporada, chegou a fazer 11 e no West Ham nunca chegou a bater 10 ou mais, mas também jogava numa liga muito complicada. Ele é um jogador muito físico, um jogador que se machuca muito pouco, ele quase não tem lesão, ele quase não fica parado, e para um time como o Flamengo, que joga esse calendário insano que é o brasileiro, eu tenho certeza que ele vai jogar muitos jogos, talvez a maioria deles, porque o cara é um cavalo, ele tem uma saúde física ali invejável, e corre muito o campo inteiro e tudo mais, e tenho certeza que ele vai agregar muito. Tem uma questão também do Paquetá, que era muito criticada na Inglaterra, que é a questão da sua disciplina dentro de campo. Um jogador que às vezes se desligava, que às vezes perdia a bola e, sei lá, largava o lance, não voltava. De novo, a gente tem que também colocar em consideração toda essa questão ali da posse, deve ter mexido com a cabeça do cara, não é tão simples assim, é toda uma questão emocional que a gente não conhece muito, mas é um ponto a se considerar sim, que na Europa faltou momentos de mais concentração, alguns lapsos de falta de disciplina, enfim, é uma questão que era considerada, tomava muito cartão amarelo também, e muitas vezes largava o lance, um jogador que era considerado na Inglaterra meio peladeiro, entre aspas. No Brasil também era considerado um pouco assim, é o estilo de jogo dele, é um cara um pouco desobediente taticamente, no bom sentido, né? Mas isso era um ponto criticado na Inglaterra que eu acho que ele não melhorou e que volta no Brasil com esses mesmos trejeitos aí, mas enfim, não acho que é algo que atrapalhe o Flamengo nem nada do tipo. E agora eu queria analisar um pouco como o Paquetá jogaria no Flamengo, né? Como que ele se adaptaria, qual seria o melhor esquema, a melhor posição para ele jogar nesse time do Felipe Luiz. Bom, de antemão eu digo que ele pode jogar em absolutamente todas as posições, tá? Ele pode ser meia, ele pode ser segundo volante, ele pode ser ponta direita, ponta esquerda, se bobear até um centroavante falso 9, tá? O Paquetá é muito versátil, mas muito versátil mesmo, e tem valências físicas para jogar em qualquer lugar do meio para frente, tá? Isso por si só já faz a contratação ser um golaço. Na melhor temporada dele pelo West Ham e também pelo Lyon, o Paquetá jogava mais ou menos de meia pela esquerda. Uma formação mais ou menos de um 4-4-2, ele jogava aberto pela esquerda, né, com o pé esquerdo, ou até no 4-3-3 ou no 4-2-3-1, que ele também jogava ali mais para a esquerda. Olha aqui, ó, no mapa de calor dele aqui na 23-24, jogou de fato mais encostado pela ponta esquerda. Nas outras temporadas ele foi indo mais para o meio campo e virou quase um todo campista ali. Ele praticamente corre o campo inteiro, ele joga de segundo, joga de meia, cai pelas pontas e precisa de muita liberdade porque ele tem de novo esse aspecto um pouco mais peladeiro, entre aspas. Comparo ele um pouco com o Eberechi Eze nesse sentido, um cara que tem influência, que tem liberdade para pegar bola e inventar coisas, né, improvisar. O Paquetá é muito bom na questão do improviso. Eu acho que no Flamengo ele poderia jogar mais ou menos como uma espécie de Carrascal pela esquerda, ou até às vezes ser um Arrascaeta 2.0, né? Não só o reserva do Arrascaeta, como também jogar como Arrascaeta
no campo. E eu acho que funciona porque o Paquetá tem mais força física, mais qualidade defensiva, principalmente no roubo de bola, no sustento do duelo pelo chão. Tem mais com a Arrascaeta, então dá para jogar assim 2 Arrascaetas em campo, né? Sendo o Lucas Paquetá um cara mais combativo, um cara mais físico, um cara que disputa mais. Talvez o melhor do Paquetá é isso, ele tem qualidade técnica, ele tem improviso e criatividade, ao mesmo tempo que ele é muito forte e que ele tem bastante combate. Não é só porque ele é forte que ele não disputa. Ele é muito bom nos duelos, nas divididas, nas roubadas, e isso faz dele um jogador único. Então, para mim, de fato, a melhor posição seria ele aberto pela esquerda, né? Na posição que hoje joga Lino, Cebolinha, às vezes até o próprio Carrascal. Eu acho que ali ele poderia render muito, né? Fazer uma espécie de Gerson invertido, né? O Gerson que jogava no Flamengo como um segundo volante, meia aberto pela direita, que fechava pelo meio para receber a bola e construir, abrindo pro lateral. Hoje o que mais ou menos faz o Christian no Cruzeiro. Eu acho que daria muito bem pro Paquetá fazer isso no Flamengo pelo outro lado, né? Fazendo uma dupla ali, tanto com o Ayrton Lucas quanto com o Alexandro. Seria um corredor ali, lateral, absurdo de bom. Eu acho que ali ele poderia render mais. Mas, de novo, dá pro Paquetá jogar de meia central, dá pro Paquetá jogar de segundo volante, que às vezes acaba faltando pro Flamengo. Ou até de ponta direita, né? Quando não tiver o Plata ou qualquer outro jogador ali da característica, Luiz Araújo. O Paquetá é titular em praticamente todas as posições, talvez brigaria somente com o Arrascaeta, e olhe lá, né? Eu acho que o Paquetá entra aqui pro futebol brasileiro para ser talvez o melhor jogador do nosso futebol. Ele tem potencial para ser um jogador que destoa muito do nosso futebol brasileiro, um cara assim. Ele já é muito acima da média, mas quando a gente vê ele jogar e cada vez mais se entrosar com esse time do Flamengo, talvez a gente vai entender o tamanho da diferença que é ter um cara de titular de seleção brasileira, titular de Premier League, jogando no Brasil, com uma idade ótima, no auge da forma física, né? Ele não é um cara que tá voltando um velho, né? Ele é um cara que não tem histórico de lesão, como eu disse, então ele vem para jogar todos os jogos o melhor possível, com fome para a Copa do Mundo. Então, velho, o Flamengo já era bom, agora fica talvez muito bom, beirando a excelência, né? Um time que já tinha um elenco europeu, agora traz um cara que era camisa 10 de um time de Premier League para jogar em solo brasileiro. Então, rapaziada, se prepara aí que a diferença que já era grande vai ficar ainda maior. Meu nome é Dimas, esse aqui é o canal Fanatíssimo em todas as redes sociais. Me segue aí, velho, que eu tô buscando 10 mil inscritos. Tem algumas metas pessoais esse ano e eu quero realizar esse sonho de um dia trabalhar com futebol. Me dá uma moral aí, comenta, compartilha e tamo junto, hein?